Se você é fã de investimento no longo prazo, investidor buy and hold, você vai adorar o conteúdo de hoje, porque é uma das dúvidas que eu mais recebo. Rob, mas como é que funciona a forma de você ali analisar negócios por trás do ticker? Bom, de tanto eu receber essa pergunta, fiz esse vídeo explicando passo a passo como é que faz. Então vem junto comigo porque o conteúdo tá muito bom. Então, antes da gente começar com a mão na massa, o vídeo de hoje vai ser muita prática, então você vai ter que prestar atenção aqui junto comigo. Quero fazer um convite, porque assim, aqui você vai aprender muita coisa, tá? Mas se você quiser se aprofundar mais, eu vou disponibilizar 4 aulas gratuitas sobre como você analisar ações, fundos imobiliários, montar uma carteira. Ações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? E fundos imobiliários tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que são chamados de REITs. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Lista VIP do Rob, você coloca seu e-mail lá e aí no dia seguinte você já vai receber aula 1, depois aula 2, aula 3, aula 4 e assim por diante, tá? É 100% digital e 100% gratuito, sem pegadinha nenhuma. Então, o primeiro passo, cara, se você estiver no Brasil, você vai entrar no site de investidores, né, de relação com investidores da empresa. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai digitar o nome da empresa Investor Relations no Google. E aí, todas as empresas, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana, têm esse site, tá? Elas precisam ter esse site. E aqui você está vendo o documento mais importante que você pode encontrar quando você analisa uma empresa americana, que é o relatório anual. No relatório anual tem simplesmente todas as informações que você precisa saber sobre o modelo de negócio. É óbvio que ele não é curtinho, ele é longo, tem relatórios que passam aí de 100 páginas facilmente, mas eu percebi que o investidor buy and hold, o investidor de longo prazo, ele adora entender mais sobre o negócio. E leitura de algo que ele gosta não é um problema. E também aqueles relatórios intermediários ao longo do ano que a empresa vai publicando. Esse daqui, por exemplo, é o mais atualizado. Bom, você já percebeu, né? A gente já viu ali o símbolozinho do McDonald's, a gente vai entender um pouco mais sobre o business do McDonald's. E eu não peguei à toa aqui. Por quê? Porque é muito legal você entender o business do McDonald's. É uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, tá? O sistema que o McDonald's opera é muito diferente. Você pode pensar, pô, mas o que tem de diferença em fritar batatinha, fazer hambúrguer e vender refrigerante? Aí que tá o pulo do gato. Porque o negócio do McDonald's definitivamente não é isso. As receitas do McDonald's consistem em vendas dos restaurantes operados por eles próprios e também nas taxas de restaurantes operados pelos franqueados. Você já deve ter ouvido falar, né, das franquias do McDonald's. Então, o McDonald's tem os seus restaurantes próprios, que é a minoria, você vai ver daqui a pouco isso, e a grande maioria são franqueados. E esses contratos entre o McDonald's Corporation e os franqueados geralmente têm prazo de 20 anos. Você lembra do filme do McDonald's, Fome de Poder, que mostra a história do Ray Kroc, fundador do McDonald's? Se você não assistiu esse filme ainda, assista. Tem na Netflix, tem um monte de lugar aí, tá? Assista porque vale a pena. E lá ele fala que o McDonald's não é um negócio de fast food, de sanduíche. É um negócio relacionado a real estate, a mercado imobiliário, a imóveis. E quando você pega o relatório anual do McDonald's e lê o business lá, eles escrevendo business, eles falam exatamente isso, em outras palavras, é claro, que o McDonald's geralmente ele é proprietário do terreno ou da construção em que o franqueado vai operar o seu restaurante. E então o franqueado tem que pagar, é claro, pelos equipamentos, pelas mesas, pelas cadeiras, pela decoração e, é claro, ele também tem que pagar aluguel ao McDonald's, porque o aluguel é proprietário, o McDonald's é o proprietário daquele terreno. Aí que está o grande pulo do gato do negócio do McDonald's. O McDonald's ele tem um dos portfólios imobiliários mais sensacionais do mundo inteiro. Inclusive, deixa eu até trazer aqui uma coisa que você vai adorar saber. Teve uma época que houve a discussão. Temos que tirar os imóveis de dentro do balanço do McDonald's e transformar em um fundo imobiliário, um REIT? E isso, alguns falaram, pô, faça isso que vai ser legal, esse REIT vai ser sensacional. E outros falaram, não, não faça isso. E o que o McDonald's chegou à conclusão? Que não era para tirar. Por quê? Porque eles mesmos chegaram à conclusão que o diferencial do modelo de negócios do McDonald's é justamente ter esses imóveis dentro e eles alugarem esses imóveis aí, tá? Exatamente como eu descrevi. Pois bem, então, como é que funciona o negócio dos franqueados? Você já entendeu que o diferencial aqui é ter esses franqueados dentro do guarda-chuva, né? Os franqueados contribuem para as receitas de que forma?
pagando os aluguéis, que eu acabei de explicar para você como é que funciona, royalties baseados em um percentual das vendas, então todos os lanches que esses franqueados vendem, eles têm que pagar um royalties para o McDonald's Incorporation, e também as taxas iniciais, os fees, né? Quando eles vão começar uma nova empreitada, quando eles vão começar, quando um novo franqueado vai começar o seu negócio, tem uma taxa inicial bem elevada, por sinal que tem que pagar em cash, tá? Isso é importante destacar. Pois bem, então toda essa estrutura proporciona o McDonald's gerar uma previsibilidade no seu fluxo de caixa, e aqui está o primeiro ponto que eu sempre procuro nos negócios em que eu vou investir. Eu gosto de negócios que têm uma previsibilidade no seu fluxo de caixa. Você lembra que eu acabei de explicar para você todo aquele lance dos REITs? Então, aqui eu vou trazer exatamente, até coloquei em aspas porque eu apenas traduzi, eu vou trazer exatamente o que eles falaram dentro do relatório protocolado na CVM americana. O McDonald's acredita que a propriedade dos imóveis, combinado com este negócio de franqueados, é exatamente o que permite alcançar níveis de performance que estão entre os mais altos do setor de restaurantes. Isso daqui é impressionante porque realmente é isso, cara. Olha o business de restaurantes ao redor do mundo. É um business de margem muito baixa, uma concorrência elevadíssima. A gente vai ver mais sobre concorrência do McDonald's daqui a pouco, tá? E o que faz o McDonald's ser diferenciado, ter margens elevadíssimas e ser um grande pagador de dividendos, que a gente vai ver isso também, é exatamente essa estrutura aqui. Olha só a quantidade de restaurantes hoje que o McDonald's tem espalhados aí ao redor do mundo, tá? Esse aqui é o dado mais atualizado, referente ao terceiro trimestre de 2020 do Mac. Olha só, então mais de 39 mil restaurantes ao redor do planeta. E o mais interessante é que, como 2020 foi um ano bem conturbado, né? O Mac fez uma projeção muito interessante para 2021. Isso daqui é o próprio McDonald's falando que eles pretendem abrir mais 1.300 restaurantes ao longo de 2021. Bom, e a concorrência, né? É claro que é altamente concorrido esse setor, e quando a gente pega a Euromonitor International, que eles sempre fazem pesquisas de mercado sobre vários setores, eles têm uma sigla, essa sigla aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tô passando o cursor aqui para você ver. O que significa isso? Bom, é esse mercado de fast foods, esses restaurantes de ruas, né? Quiosques, cafeterias, casas de suco, ali entra aqueles sucos todos diferentes, tal, que você já deve ter visto aí mundo afora, tem no Brasil bastante também. Então se agrupa tudo isso daí, tá? Dentro desse setor, você tem mais ou menos 9 milhões de players. É coisa, a gente tá falando do mundo inteiro, né? E esse setor gerou, esses dados aí foram atualizados em 2018, tá? Eles geraram 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em vendas. Então você vê que é um mercado gigantesco. Só o McDonald's, apenas o McDonald's foi responsável por 8,2%. Então assim, você pode pensar, Rob, mas 8,2%? Pois é, meu amigo. Mas para pensar no seguinte, quando você tem 9 milhões de players e só um deles consegue 8,2%, significa que ele é um baita top player do mercado. E uma das grandes dúvidas que o pessoal tem, caramba, mas o McDonald's tem toda essa onda fitness e tudo mais. Olha, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aí, tá? Mas eu gravei stories no meu Instagram, infelizmente story fica só por 24 horas, falando exatamente desse setor fitness que está crescendo cada vez mais. Só que quando você pega o tamanho da população global, o setor fitness ainda é desse tamanhinho, tá? Você não pode comparar o seu círculo social, você vê que a galera tá sendo mais fitness, não sei o que lá, mas isso não é reflexo que o mundo inteiro está sendo fitness, tá? Eu trouxe os dados, números, relatórios, research, mostrando tudo isso, que o mundo fitness ele está crescendo com certeza e muito, só que ele ainda é muito pequenininho comparado à população global consumidora. Aqui é o número de vendas e aqui você vai contemplar tanto as vendas aí dos restaurantes operados pelo próprio McDonald's quanto dos franqueados. Então aqui é o sistema de vendas global mesmo do McDonald's. Em 2014, olha só, mais de 87 bilhões de dólares em vendas e até 2019, 100 bilhões de dólares. E você viu os números anteriores, né? 100 bilhões em vendas, só que você não pode confundir porque quando você pega os franqueados, as vendas que eles fazem não entra no balanço do McDonald's em si. O que entra no balanço do McDonald's são todas aquelas taxas que eu acabei de explicar para você, lembra? Royalties, aluguéis, taxas, mas as vendas em si, brutas,
fica lá no balanço deles, tá? Não vem para o balanço do McDonald's. É por isso que você está vendo a receita aqui de 2019 não 100 bilhões. Você está vendo a receita aqui 21 bilhões de dólares do McDonald's, tá? Por que eu destaquei em amarelo para você? Justamente para mostrar que esses franqueados, eles proporcionam uma margem muito maior do que os restaurantes operados por conta própria do Mac. E aqui nós temos o quê? Nós temos o lucro líquido. Você está vendo aqui, ó? Estou passando o cursor para você. Então ele veio de 2017 para 2018 crescendo, de 2018 para 2019 também crescendo, é aquela escadinha que o investidor sempre gosta de ver. O McDonald's, ele é uma empresa que já está num nível de maturidade elevado. Portanto, qual que é a principal preocupação do McDonald's? É pagar dividendos e recomprar as ações. Inclusive, isso daqui é documento oficial do próprio McDonald's. Então, o que eles fazem com o dinheiro? Primeiro, reinvestem uma parte no negócio, né? Porque você não pode deixar de investir totalmente no negócio, senão vai despencar tudo. Então, eles investem o necessário no business. E o segundo ponto já é pagar dividendos. Pagar dividendos. Aqui é a diferença de uma empresa que está buscando crescer a qualquer custo, igual as empresas de tecnologia, para uma empresa que já é sólida como o McDonald's. Foco no retorno ao investidor. E o terceiro passo é pagar a dívida. É claro que o McDonald's tem dívida, o pessoal tem que botar na cabeça que uma pessoa jurídica, quando tem dívidas, não é ruim. Você tem que saber gerenciar essas dívidas. Mas quando você bota uma dívida bonitinha ali, ela vai fazer até o cara pagar menos imposto, você vai ter maior retorno sobre o negócio. Dívida não é pecado, tenha isso em mente. Se você é pessoa física, teu pensamento é um. Se você é pessoa jurídica, teu pensamento tem que ser outro. Qual que é o coração, qual que é o oxigênio de uma boa companhia? É aquele fluxo de caixa robusto, né? É aquilo que faz realmente as coisas acontecerem no dia a dia. E aqui você está vendo aqueles dados de 2014 até o ano de 2019, anualizadinho, bonitinho para você. Fluxo de caixa das atividades operacionais. Olha como ele cresceu, tá? E aqui você tem o que? O fluxo de caixa livre, que é todo o fluxo de caixa operacional menos os gastos com CAPEX. Para você manter a competitividade do negócio, você tem que investir um pouco em manutenção, né? Você tem que investir um pouco ali no business. O CAPEX é aquilo que você tem que botar o dinheiro lá para não destrambelhar tudo, né? E depois é o que sobra do operacional menos o CAPEX, é o fluxo de caixa livre. E é daí que vem o dinheiro para você recomprar ações e para pagar dividendos para os investidores. E olha só, aqui você está vendo, o fluxo de caixa livre do Mac também veio crescendo nos últimos tempos. Rob, mas eu vi você falando ali, né, recompra de ações, pagamento de dividendos. Explica isso melhor. Para pensar primeiro o seguinte, o dividendo você já sabe por que ele remunera, né? Porque é dinheiro entrando no seu bolso, aí você faz o que você quiser. Agora, em relação à recompra de ações, as pessoas ainda têm umas dúvidas. Pensa que você tem uma torta e essa torta tem 10 pedaços, beleza? Desses 10 pedaços, você tira um e essa torta passa a ter 9 pedaços. Quando o McDonald's vai pagar dividendos, ele não vai pagar mais para esses 10 pedaços da torta. Ele vai pagar os dividendos para os 9 pedaços da torta, porque o McDonald's não pode pagar rendimento para ele mesmo, né? Se ele recomprou as ações, ele não paga para ele mesmo. Então o que acontece na prática? O investidor, ele acaba recebendo mais, ele aumenta a participação no McDonald's sem ele tirar o dinheiro do bolso para comprar mais ações, entende? Quando o McDonald's faz recompras pesadas de ações, os investidores de longo prazo aumentam a sua participação no McDonald's sem de fato comprar novas ações. É por isso que se essa empresa ela acaba crescendo no longo prazo, recompra de ações agrega valor para o investidor, assim como o pagamento de dividendos crescente também. Então olha só, aqui você tem o número de ações recompradas em milhões, tá? Então em 2017 o McDonald's comprou 31 milhões de ações, 2018 mais 32 milhões de ações e em 2019 25 milhões de ações. Então você vê que aqui ó, as ações que o McDonald's tem circulando aí no mercado vem diminuindo gradativamente ano após ano. Estou passando o cursor aqui, ó, tá vendo? Isso daí para o investidor de longo prazo está sendo muito bom. E outra coisa aqui também, olha só os dividendos como vem aumentando ano após ano. Então o McDonald's ele acaba remunerando das duas pontas, né? Eu até postei no meu Instagram o gráfico que fica ilustrando perfeitamente isso daí, porque o McDonald's é uma das grandes pagadoras de dividendos da Bolsa Americana, tem mais ou menos 44 anos de pagamentos consecutivos, ininterruptos e crescentes. Então aqui, dá uma olhada no Instagram, eu já postei de várias empresas no Instagram, tá? O McDonald's é uma delas. Então olha só aquela escadinha maravilhosa,
de crescimento de dividendos ao longo dos anos. E como eu prometi para você, a gente vai ver os 9 meses iniciais de 2020 comparado aos 9 meses iniciais de 2019. Ainda não saiu o relatório analisado de 2020, mas já dá para a gente ter uma ideia que 2020 foi realmente desafiador. E por quê? Porque o McDonald's ele continuou vendendo muito, né, em drive-thru, aquele negócio de fazer delivery também funcionou bem, mas boa parte das vendas as pessoas consumiam indo até a loja, né? Mas mesmo assim eu achei que foi muito legal o que ele conseguiu entregar, dado as condições alteradas de temperatura e pressão de 2020. Então olha só, as receitas nos 9 meses iniciais, elas acabaram caindo 13%. É menos que muitas outras empresas que a gente viu por aí, né? Os resultados operacionais acabou caindo 24% e o lucro líquido caiu 25%. Aqui embaixo você vê o lucro por ação, que também acabou reduzindo 23%. E o que dá esperanças para os investidores é esse gráfico das vendas, né? Então aqui você percebe como as vendas acabaram caindo devido ao quê? Devido ao fechamento de vários restaurantes, do atendimento presencial, igual eu expliquei para você, mas veio retomando aqui já no terceiro trimestre de 2020. A expectativa é que, caso não tenha, óbvio, um novo fechamento, né, que isso volte a se normalizar o quanto antes. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, todo esse histórico do McDonald's, todo esse modelo de negócio diferenciado, não é à toa que você está vendo este gráfico aqui na tela dos últimos 40 anos do McDonald's, mais de 19.256% de rentabilidade na Bolsa Americana em dólares. Vamos continuar o nosso estudo aqui. A gente vai falar de uma outra empresa agora. Tenho certeza que você está adorando conhecer cada vez mais sobre os negócios. E é uma empresa até concorrente do McDonald's, não em tudo, mas até o modelo de negócio você vai ver que tem muitas similaridades, não é idêntico, mas tem muita coisa parecida, que é a Starbucks. E mais uma vez eu peguei tudo que você vai ver aqui das fontes oficiais, tanto aquilo protocolado na CVM norte-americana, quanto no próprio site de relação com investidores da Starbucks. Ela realizou esse Investor Day bem recentemente, então as coisas são bem fresquinhas, bem atualizadas. E é claro, não deixe também de ver, como eu falei agora há pouco, as informações que eles protocolam, né, os documentos oficiais na SEC. Vamos entender então sobre o modelo de negócios da Starbucks na nossa aula de Buy and Hold aqui, né? As lojas operadas pela Starbucks normalmente estão localizadas em locais de alto tráfego e alta visibilidade. Você vê que no centro das grandes cidades sempre tem lojas da Starbucks, né? Edifícios com escritórios que tem muitos funcionários também sempre tem uma lojinha da Starbucks ali. Campos universitários, nossa, os universitários adoram tomar Starbucks, também sempre vai ter. E beira de estrada, onde passa muitos carros, pessoal viajando, etc., também costuma ter bastante Starbucks. E quantas lojas eles têm? Bom, aqui são os dados mais atualizados, tá? Então o que nós percebemos aqui? Os Estados Unidos é óbvio, né? É disparado, onde mais tem Starbucks, mais de 8.900, só que olha quem já vem coladinho aqui em segundo lugar, a China. 4.700 lojas crescendo cada vez mais, ó. Em um ano, olha quantas lojas novas foram abertas na China comparada a quantas novas lojas foram abertas nos Estados Unidos. Você percebe que na China teve muito mais lojas abertas que nos Estados Unidos e fechou muito menos que nos Estados Unidos, né? Então, líquido, olha só, 150 nos Estados Unidos, 581 na China. E em números gerais, globais, o que nós temos aqui? Tá vendo aqui embaixo, ó? 16.637 lojas da Starbucks. Quais são os produtos mais vendidos? Vocês devem imaginar, né? As bebidas, é claro. Mas a Starbucks não vende só isso. Tenho certeza que você lembra mais ou menos dos biscoitinhos, dos lanches da Starbucks, né? Então, olha só. O que nós temos? As bebidas, igual você está vendo aqui, esse tipo de coisa é uma das coisas que mais sai na Starbucks, tá? 75% das vendas é esse tipo de coisa aqui. As bebidas, os cafés. Mas temos também os lanchinhos, né, as comidas, 20%. Tem aqueles chás que você compra o pacotinho depois para você fazer em casa. Tem uns que já vem pronto, tá? Esse 4% que você está vendo aqui são coisas que eles não fazem na hora, são coisas que eles já deixam pronto, você pode comprar a garrafinha. É 75% esse tipo de coisa aqui. E assim como o McDonald's, a Starbucks não tem apenas lojas operadas por ela. Ela tem o que eles chamam de licenças, né? Licenças que eles permitem a outras pessoas utilizarem, as lojas licenciadas. E olha aqui, nós temos na tela uma informação bem importante. As receitas
de tudo aquilo que é operado, das lojas operadas pela própria Starbucks, contam com 81% das receitas totais aí durante o ano de 2020, que já fechou. Eu vou explicar para vocês. Você já vai entender. E 10% é essas questões de licença. Rob, mas o que seria essa questão de licença que eu não entendi muito bem? Vou explicar para você que você vai entender, vai pegar rapidinho. Lojas licenciadas, elas acabam tendo margem bruta menor e margem operacional maior do que as lojas operadas pela própria Starbucks. Mas como assim, Rob? Não entendi. Primeiro, entenda o que seria uma loja licenciada. É tipo essa daqui, ó. Você está vendo que isso daqui não é uma coisa da Starbucks, né? Aqui a gente está vendo, é um comércio, tem várias coisas. E você está vendo uma plaquinha da Starbucks que lá dentro tem, junto com outras coisas, não apenas a Starbucks, algo que vende produto da Starbucks. Isso seria um exemplo de um modelo licenciado. E nesse modelo licenciado, a Starbucks, a dona de todo o negócio, né, recebe uma margem sobre os produtos que são vendidos nessas lojas licenciadas, os suprimentos, né, que eles passam para essas lojas licenciadas. Então eles ganham margem sobre esses dois e, é claro, como o McDonald's, royalties sobre as vendas. E esses caras licenciados, eles são responsáveis pelos custos operacionais e pelos investimentos de CAPEX, que eu já expliquei para você agora há pouco o que é CAPEX. Então, isso tudo mais do que compensa as receitas mais baixas que a Starbucks recebe nesse modelo de loja licenciada. Olha só que interessante, né? Eles não pegaram exatamente o mesmo modelo do McDonald's, mas você vê que tem muitas semelhanças. E como é que é o histórico de resultados da Starbucks? Aqui a gente tem de 2016 até 2020 na tela. Rob, como assim você fica falando 2020? 2020 já acabou, tá bom? O ano fiscal da Starbucks, ele encerra dia 30 de setembro de cada ano. A gente já passou de 30 de setembro de 2020, então já foi fechado o anualizado da Starbucks. Você vai perceber, quanto mais se aprofundar no mercado americano, você vai ver que tem muito disso, tá? Tem várias empresas de tecnologia que encerram o ano dia 31 de janeiro e não dia 31 de dezembro. Aí tem outras que encerram dia 30 de setembro, mas todas elas informam você, tá? Para você não ficar perdidão, elas sempre informam isso daí quando que é o ano fiscal. Mas vamos lá, vamos então primeiro, né, nosso checkpoint aqui, a receita líquida da Starbucks. Você está vendo que eu estou passando o cursor aqui, ó? Eu sei que está um pouquinho difícil de você ver, então o que eu fiz? Nos próximos aqui eu vou colocar os gráficos que eu mesmo plotei para você para facilitar o atendimento. Eu sei que ficou pequeno, tá? Então aqui de 2014 até 2020, a receita líquida da Starbucks. Então a gente vê na tela um crescimento até 2019 e aí devido a 2020, por conta de todos esses problemas, já tivemos uma queda da receita líquida aqui, tá? Segundo ponto, lucro líquido, a mesma coisa. O lucro líquido a gente vinha numa tendência de crescimento. É claro que 2018 teve um negócio aqui fora da curva, né? Mas a tendência era de crescimento do lucro líquido da Starbucks. E aí 2020 acabou sendo fortemente impactada, né? A gente vê a queda aqui em 2020. Fluxo de caixa das atividades operacionais, o oxigênio da Starbucks também veio numa tendência de crescimento aqui, pulou de 600 milhões de dólares aqui para mais de 5 bilhões de dólares em 2019 e aqui uma queda em 2020. E assim como o McDonald's, a Starbucks adora recomprar as suas ações, apesar de ela estar em crescimento, ela também utiliza boa parte do dinheiro para recomprar suas ações no mercado. E eu plotei o gráfico para você entender isso que eu estou falando. Olha o número de ações em milhões aqui, tá? Então tinha 1 bilhão 526 milhões de ações em 2014 e a Starbucks foi recomprando, todos os anos recomprando e atualmente olha o tanto de ação que tem, você vê como diminuiu bastante. Isso daqui numa empresa que vem crescendo, vem aumentando o lucro, vem agregando valor, é muito bom para o investidor, somado ao pagamento de dividendos. Ela também paga dividendos, tá, aos investidores e os dividendos vêm crescendo ano após ano. Olha só essa escadinha aqui, que é o que todo investidor gosta. E em 2020, apesar dos resultados não terem sido muito bons, ela conseguiu pagar ainda mais dividendos do que o ano anterior. E somado tudo isso que eu expliquei para você, qual que seria o resultado de longo prazo no gráfico das cotações na bolsa? Né? Não seria muito diferente. Aqui a gente está percebendo o gráfico que vai de 92 até essa data que eu estou gravando o conteúdo, mais de 30.500
541% de rentabilidade em dólares. Se você gostou desse conteúdo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda daquelas 4 aulas que eu falei para você. Se você ainda não assistiu, vai ficar aqui no link embaixo, tá? Lista VIP do Hop, tenho certeza que você vai adorar muito mais conteúdos sobre investimentos no longo prazo. Aqui tá muito bom, tá muito gostoso, eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, mas infelizmente chegou ao final. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.